Série patrística, Martírio de São Policarpo, Clássicos do Cristianismo, escrito no ano de 155 d.C. Sobre a obra. Por volta do ano 400, um autor anônimo se fez passar pelo sacerdote Piônio de Esmirna, morto em 250. Escreve uma vida de Policarpo e insere nela o texto completo, autêntico, da carta da igreja de Esmirna, endereçada à igreja de Filomélio, em 155 d.C., relatando o martírio de Policarpo. Trata-se de um texto, no gênero literário, epistolar, escrito logo depois da morte de Policarpo, mais ou menos 150 d.C., endereçado à igreja de Filomélio. Este é o primeiro texto cristão que descreve martírio, e também o primeiro a usar este título de mártir, para designar um cristão morto pela fé. O texto parece ter sofrido influências de narrações semelhantes do judaísmo, de segundo e terceiro Macabeus. De fato, parece ser um texto tão importante que leva J. Le Breton a afirmar: o historiador das origens da religião cristã não poderia desejar um texto mais autorizado. H. Delayane destaca o valor histórico deste documento, afirmando: é o mais antigo documento hagiográfico que possuímos e não há uma só voz para dizer que existe outro mais belo. Basta relê-lo e pesar cada frase para se persuadir de que esta narração é a que pretende ser a relação de um contemporâneo que conheceu Mártir, o viu no meio das chamas, tocou com suas mãos os restos do Santo Corpo. É o segundo texto mais antigo que se verifica o uso da expressão Igreja Católica pelos cristãos primitivos. O capítulo 20 nos informa que esta narração sumária foi redigida por certo Marcião, um irmão da igreja de Esmirna. O copista que escreveu a carta foi Evaristo. É de fato um sumário, se pensa nos 11 mártires que precederam Policarpo. Carta da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Introdução. A igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeira em todos os lugares. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. Capítulo 1. Irmãos, nós vos escrevemos a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo, que fez a perseguição cessar, selando-a com seu martírio. Quase todos os acontecimentos se realizaram para que o Senhor nos mostrasse novamente o martírio segundo o Evangelho. De fato, como o Senhor, ele esperou ser libertado, para que também nós nos tornássemos seus imitadores, não olhando só para nós, mas também para o próximo. É próprio do amor verdadeiro e firme querer salvar não só a si mesmo, mas também a todos os irmãos. Capítulo 2. Felizes e generosos todos os mártires que surgem segundo a vontade de Deus. De fato, é necessário que tenhamos fé para atribuir a Deus o poder sobre todas as coisas. Quem não admiraria a generosidade deles, a perseverança e o amor ao Senhor? Dilacerados pelos flagelos a ponto de se ver a constituição do corpo até as veias e artérias, permaneciam firmes, enquanto os presentes choravam de compaixão. A sua coragem chegou a tal ponto que nenhum deles disse uma palavra ou emitiu um gemido, mas eles mostravam em seus corpos que o Senhor, aí presente, conversava com eles. Atentos à graça de Cristo, eles desprezavam as torturas deste mundo e adquiriram em uma hora a vida eterna. O fogo dos torturadores desumanos era frio para eles. De fato, tinham diante dos olhos escapado o fogo eterno, que jamais se extingue. Com os olhos do coração, olhavam os bens reservados à perseverança, bens que o ouvido não ouviu, nem o olho viu, nem o coração do homem sonhou, mostrados pelo Senhor àqueles que não eram mais homens, eram anjos. Do mesmo modo,
os que foram entregues às feras suportaram suplícios terríveis. Estendidos sobre conchas, eram submetidos a todo tipo de tormentos, para que fossem induzidos a renegar, se possível, por meio do suplício contínuo. Capítulo 3. O diabo maquinava muitas coisas contra eles. Graças a Deus, porém, não prevaleceu contra nenhum deles. O generoso germânico fortalecia a timidez deles através de sua perseverança. Ele foi admirável na luta contra as feras. O procônsul queria que ele cedesse e lhe dizia que tivesse piedade de sua própria juventude. Ele, porém, atiçando a fera, a chamava para si, desejando estar quanto antes livre desta vida injusta e iníqua. Então, a multidão toda, admirada diante da coragem da piedosa e crente geração dos cristãos, gritou: abaixo os ateus, trazei Policarpo. Capítulo 4. Um dentre eles, chamado Quinto, frígio, recentemente vindo da Frígia, ficou apavorado à vista das feras. Era ele que havia forçado a si mesmo e a outros a comparecerem ao tribunal. O procônsul, através de muita insistência, conseguiu persuadi-lo a jurar e sacrificar. Por isso, irmãos, não louvamos aqueles que se apresentam espontaneamente ao martírio, pois não é isso que o Evangelho ensina. Capítulo 5. Quanto a Policarpo, ele inicialmente não se perturbou ao ouvir isso, mas quis permanecer na cidade. A maioria, porém, o persuadiu a se afastar. Então ele se refugiou numa propriedade pequena, não longe da cidade, e passou o tempo com poucos companheiros. Noite e dia ele não fazia senão orar por todos e por todas as igrejas do mundo, como era de costume. Orando, ele teve uma visão. 3 dias antes de o prenderem, viu seu travesseiro queimado pelo fogo. Voltando-se para os seus companheiros, disse: devo ser queimado vivo. Capítulo 6. Como persistiu em procurá-lo, transferiu-se para outra pequena propriedade, e logo chegaram os que o procuravam. Não o encontrando, prenderam 2 pequenos escravos, e um deles, torturado, confessou. Era-lhe de fato impossível permanecer escondido, porque até mesmo os de sua casa o traíram. O chefe da guarda, que tinha recebido o nome de Herodes, tinha pressa em levá-lo para o estádio, a fim de que Policarpo realizasse o seu destino, entrando em comunhão com Cristo, enquanto aqueles que o tinham entregue recebessem o castigo do próprio Judas. Capítulo 7. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram, como se estivessem perseguindo um bandido. Chegando pela noite, encontraram-no deitado num pequeno quarto do piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis e disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinham chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade venerada, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele, imediatamente, mandou que lhes dessem de comer e beber à vontade e pediu que lhe concedessem 1 hora para orar tranquilamente. E lhe concederam. Então ele, de pé, começou a orar, tão repleto da graça de Deus que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que ouviam ficaram espantados, e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Capítulo 8. Quando por fim terminou de orar, lembrou-se de todos aqueles que tinha conhecido, pequenos e grandes, ilustres e obscuros, e de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento e o levaram para a cidade. Era o dia do grande sábado. Herodes, o chefe da guarda, e seu pai Nicetas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro, e sentando-se ao seu lado, procuravam persuadi-lo, dizendo: que mal há em dizer que César é o Senhor, oferecer sacrifícios e fazer tudo o mais para salvar-se? De início, ele nada respondeu. Como insistissem, ele falou: não farei o que vocês estão me aconselhando. Não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias e o fizeram descer do carro tão apressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna. Sem se voltar, como se nada
houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Aí o tumulto era tão grande que ninguém conseguia escutar ninguém. Capítulo 9. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: Sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: Pensa na tua idade, e tudo mais que se costumava dizer como: Jura pela fortuna de César. Muda teu modo de pensar e dize: Abaixo os ateus. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou os olhos e disse: Abaixo os ateus. O chefe da guarda insistia: Jura e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu: Eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Capítulo 10. Ele continuava a insistir, dizendo: Jura pela fortuna de César. Policarpo respondeu: Se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente: eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me um dia e escuta. O procônsul respondeu: Convence o povo. Policarpo replicou: A ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. Capítulo 11. O procônsul disse: Eu tenho feras, e te entregarei a elas, se não mudares de ideia. Ele disse: Pode chamá-las. Para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior. Mas é bom mudar, para passar do mal à justiça. O procônsul insistiu: Já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu-lhe: Tu me ameaças com um fogo que queima por um momento, e pouco depois se apaga, porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado para os ímpios. Mas por que tardar? Vai e faz o que queres. Capítulo 12. Dizendo isso e tantas outras coisas, ele permanecia cheio de força e alegria, e seu rosto estava repleto de graça. Ele não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, mas o próprio procônsul ficou estupefato e mandou seu arauto ao meio do estádio, para anunciar 3 vezes: Policarpo se declarou cristão. A essas palavras do arauto, toda a multidão de pagãos e judeus moradores de Esmirna, com furor incontido, começou a gritar: Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Dizendo isso, gritavam e pediam aos asiarca Filipe que lançasse um leão contra Policarpo. Este respondeu que não lhe era lícito, pois os combates de feras já haviam terminado. Então, unânimes, se puseram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. Devia cumprir a visão que lhe fora mostrada. Enquanto orava, ele tinha visto o travesseiro pegando fogo, e disse profeticamente aos fiéis que estavam com ele: Devo ser queimado vivo. Capítulo 13. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo, os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. Quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, derramou o cinto, e ele mesmo tirou o calçado. Ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade de vida. Imediatamente colocaram em torno dele o material preparado para a pira. Como queriam pregá-lo, ele disse:
Deixai-me assim. Aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem proteção de vossos pregos. Capítulo 14. Então não o pregaram, mas o amarraram, com suas mãos amarradas atrás das costas. Ele parecia um cordeiro, escolhido de grande rebanho para o sacrifício. O holocausto agradável preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome. Deus dos anjos, dos poderes de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo, por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, da incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser admitido à tua presença como sacrifício gordo e agradável, como tu preparastes e manifestastes de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada a glória a ti, como ele, o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Capítulo 15. Quando ele ergueu seu amém e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Grande chama brilhou, e nós vimos o prodígio, nós, a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar estes acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como uma carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou outro aroma parecido. Capítulo 16. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Entre eles, o admirável mártir Policarpo, que foi, em nossos dias, mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Toda a palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. Capítulo 17. Contudo, o invejoso, o perverso e o mau, o adversário da geração dos justos, vendo a grandeza do seu testemunho e de sua vida irrepreensível desde o início, vendo-o ornado com coroa da incorruptibilidade e conquistando uma recompensa incontestável, procurou impedir-nos de levar o corpo, embora muitos de nós o desejassem fazer e possuir sua carne santa. Ele sugeriu a Nicetas, pai de Herodes, irmão de Alce, que procurasse o magistrado, a fim de que ele não nos entregasse o corpo. Ele disse: Não aconteça que eles, abandonando o crucificado, possam acultuar este aí. Dizia essas coisas por sugestão insistente dos judeus, que nos tinham vigiado quando queríamos retirar o corpo do fogo. Ignoravam eles que não poderíamos jamais abandonar Cristo, que sofreu pela salvação de todos aqueles que são salvos do mundo, como inocente em favor dos pecadores, nem prestarmos culto a outro. Nós o adoramos porque é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com o Rei e Mestre. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Capítulo 18. Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo no meio e o fez queimar, como era de costume. Desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário de seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós, e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Capítulo 19. Essa é a história do bem-aventurado Policarpo, que foi juntamente com os irmãos da Filadélfia o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. Contudo,
Apenas dele se guarda a lembrança, mais do que dos outros, a ponto de que até os próprios pagãos falarem dele por toda a parte. Ele foi não apenas mestre célebre, mas também mártir eminente, cujo martírio, segundo o Evangelho de Cristo, todos desejam imitar. Por sua perseverança, ele triunfou sobre o iníquo magistrado e assim foi cingido com a coroa da incorruptibilidade. Juntamente com os apóstolos e todos os justos, na alegria, ele glorifica a Deus, Pai Todo-Poderoso, e bendiz nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossas almas, guia de nossos corpos e pastor da Igreja Católica no mundo inteiro. Capítulo 20. Haviam pedido para serem informados com mais detalhes sobre esses acontecimentos. Por enquanto, lhes demos uma narração resumida por intermédio do nosso irmão Marcião. Quando tomarem conhecimento dessa carta, transmitam-na aos irmãos que estão mais longe, para que também eles glorifiquem o Senhor, que fez sua escolha entre seus servidores. Aquele que, pela sua graça e pelo seu dom, nos pode introduzir no seu reino eterno, por seu Filho único, Jesus Cristo, a ele a glória, a honra, o poder e a grandeza pelos séculos. Saudai todos os santos. Aqueles que estão conosco vos saúdam. E também Evaristo, que escreveu essa carta, com toda a sua família. Capítulo 21. O bem-aventurado Policarpo deu testemunho no início do mês Xântico, no 12º dia, o 7º dia antes das calendas de março, dia de grande sábado, na 8ª hora. Ele foi preso por Herodes, sob o pontificado de Filipe de Trália e do pré-consulado de Estácio Quadrato, mas sob o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja dada a glória, a honra, a grandeza, o trono eterno da geração em geração. Amém. Capítulo 22. Apêndice. Nós vos desejamos boa saúde. Irmãos, andai segundo o Evangelho, na palavra de Jesus Cristo. Com ele, glória a Deus Pai e ao Espírito Santo, para a salvação dos santos eleitos. Foi assim que o bem-aventurado Policarpo testemunhou. Possamos nós caminhar em suas pegadas e sermos encontrados com ele no reino de Deus. Gaio transcreveu estas coisas de Irineu, discípulo de Policarpo, que viveu com Irineu. Eu, Sócrates, as copiei em Corinto, da cópia de Gaio. A graça esteja com todos. Por minha vez, eu, Piônio, copiei do exemplar acima que procurei depois que o bem-aventurado Policarpo o mostrou a mim em revelação, como contarei em seguida. Reuni os fragmentos quase destruídos pelo tempo. Que o Senhor Jesus Cristo me reúna também com seus eleitos no reino do céu. A ele seja dada a glória, com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Apêndice do manuscrito de Moscou. Gaio copiou essas coisas dos escritos de Irineu. Ele viveu com Irineu, que foi discípulo de Policarpo. Esse Irineu, que esteve em Roma, na época do martírio do bispo Policarpo, instruiu muita gente. Temos dele numerosos escritos, muito belos e ortodoxos. Ele mencionou Policarpo, dizendo que tinha sido discípulo dele. Refutou vigorosamente todas as heresias e nos transmitiu a regra eclesiástica e católica, tal como havia recebido do santo. Ele diz também o seguinte: Marcião, do qual provém aqueles que se chamam marcionitas, certo dia, indo ao encontro de São Policarpo, lhe diz: Reconhece-nos, Policarpo. Este respondeu a Marcião: Eu reconheço o primogênito de Satanás, a cópia de Gaio, e eu, Piônio, copiei do exemplar de Isócrates, que procurei depois de uma revelação de São Policarpo. Reuni os fragmentos quase destruídos pelo tempo. Que o Senhor Jesus Cristo que reúna também com seus eleitos na glória do céu. A ele seja dada a glória, com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.